Será que nós mostramos Deus? Será que as pessoas que vêm dentro da sua casa conseguem ver Deus no relacionamento seu com a esposa, marido e mulher? Será que as pessoas veem Jesus no relacionamento seu de pai e filho? Será que as pessoas conseguem ver o Santo de Israel na sua mesa, na hora da refeição, quando você come? Você come como Daniel? Ou você come como o mundo come? Onde você come? Qual é a qualidade do seu alimento? Que exemplo existe na minha casa de que eu sou adorador do Deus de Israel? Invocamos que o Espírito Santo se faça presente aqui, sendo derramado de uma forma poderosa, uma porção dobrada, que ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor faça jorrar luz da Tua Palavra para entendê-la, para aplicá-la na nossa vida. Que os conselhos que vamos ler aqui sejam conselhos vindos do céu para cada um de nós. Corrige-nos, transforma-nos, perdoa-nos, abençoa-nos. Sê com cada família que está aqui, sê com cada marido, cada esposa, cada filho, cada amigo visitante. Ouve a nossa oração, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia então em 2º livro de Reis, capítulo 20. 2º livro de Reis. 2º livro de Reis. Eu quero ler primeiro com vocês, no 2º livro de Reis, capítulo 18, primeiramente, o verso, vamos ler aqui o verso 3. 2º livro de Reis, capítulo 18, primeiramente, verso 3, 4 e 5. Todos acharam? Amém. Todos vamos fixar os nossos olhos em 2º Reis, capítulo 18, versos 3 em diante. Falando do rei Ezequias, diz aqui: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques. Ezequias não era contra o meio ambiente. Ele destruiu os bosques, derrubou os bosques e queimou os bosques. Não porque ele era contra a natureza, mas porque naquele tempo os que adoravam o sol, os que adoravam a Baal, adoravam nos bosques, construindo seus altares na frente de árvores verdes, árvores frondosas. Na frente daquelas árvores, em meio ao bosque, eles construíam seus altares, e aquilo ali era uma tentação para o povo de Deus, que também estava se prostituindo com a idolatria pagã. Por isso, um rei que fazia o que era reto aos olhos de Deus, era aquele que, quando subia ao trono, quebrava os altos, quebrava os obeliscos, deitava abaixo os bosques. Você, ao ler a Bíblia, você descobre que reis que subiam ao trono, a Bíblia diz assim: e ele destruiu os altares, mas não destruiu os bosques. Até que veio Ezequias, e aqui a Bíblia diz que ele destruiu os altares, as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Estavam adorando a serpente de metal que Moisés fizera no deserto. No Senhor Deus de Israel confiou Ezequias, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Deus abençoara muitíssimo ao rei Ezequias, porque aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus.
Por isso Deus também recompensou Ezequias com vitórias sobrenaturais. Quando você abre a Bíblia aqui em 2 Reis capítulo 19, verso 35 em diante. 2 Reis capítulo 19, verso 35 em diante, mostra como Deus recompensou a fidelidade do rei Ezequias, dizendo aqui: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Arará. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Recompensando a fidelidade e a comunhão que Ezequias tinha com Deus, Deus enviou um anjo à noite no exército assírio, e ali destruiu 185.000 soldados, acabou com o exército de Senaqueribe. E ele em seguida também foi morto pelos seus próprios filhos, o rei Senaqueribe. Então, queridos, o que nós vamos ler agora no capítulo 20 mostra Ezequias no topo da fama, no topo do prestígio. Estava no clímax da sua vida, de bênçãos, de fama. E a Bíblia então diz no capítulo 20, verso 1 em diante: naqueles dias, quando estava indo tudo muito bem, naqueles dias, quando a vida de Ezequias estava cheia de bênçãos e de vitórias e de prodígios e de milagres, naqueles dias adoeceu. Ezequias ficou doente. Não foi uma doença qualquer, a Bíblia diz adoeceu de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se é servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Queridos, há pessoas que quando recebem a notícia da morte, não aceitam. Pessoas com quem eu converso, elas dizem: eu não quero morrer, pastor. Me lembro de uma senhora com cerca de 80 anos, ela estava à beira da morte e eu me ofereci para ungí-la, fazer a unção. Eu gosto de ungir as pessoas. Eu carrego comigo aqui o vidrinho, dentro da minha Bíblia tem um vidrinho com óleo para ungir as pessoas. Ela disse: não, eu não quero ser ungida. Por que as pessoas não querem ser ungidas? Porque a unção quer dizer que você desiste da sua vontade própria e deixa que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Se for para viver ou se for para morrer, você aceita tranquilamente a vontade de Deus na sua vida para viver ou para morrer. Isto acontece na unção. Mas esta senhora não queria morrer. Então ela disse: eu não quero ser ungida. E ela morreu sem ser ungida. Mas morreu. Queridos, eu pergunto: vocês estão cheios de vontades próprias? Se alguém perguntar para você: você quer morrer? Se perguntassem para mim, eu diria: não. Você quer viver? Eu também responderia: não. Então o que você quer? Você não quer morrer, não quer viver? Não, eu não quero morrer e nem quero viver. O que eu queria mesmo era ser trasladado para o céu. Mas, enquanto isso não acontecer, se Deus quiser que eu viva, vivo. Se Deus quiser que eu morra, eu morro. Eu quero que a vontade de Deus seja feita. Somente isso. Nada mais do que isso. A vontade de Deus seja feita. Mas Ezequias, nesse momento de glória, de prestígio e de fama, ele disse: não, agora não é o momento.
Porque há momentos em que a pessoa pede para morrer mesmo. Lembram quando Elias pediu a morte? Há momentos na sua vida que você pensa em morrer. Quem ainda não pensou em morrer? Não levante a mão, eu sei que todo mundo já pensou em morrer em qualquer momento da sua vida. Mas no momento da glória, da fama, em que estava indo tudo muito bem, Ezequias pensou: agora não é o momento. Por isso ele chorou muitíssimo. E Deus ouve rapidamente as orações. A distância entre o céu e a terra, essa distância pode ser cruzada. Essa distância pode ser encurtada por uma simples oração. Porque Ezequias orou, chorou, e Deus viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. O verso 4 diz assim, leiam comigo, verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Ele falou, o profeta Isaías falou com Ezequias, saiu e estava ainda no pátio, quando a resposta veio. Você imagina quanto tempo leva para a sua oração ir ao céu e a resposta voltar? Queridos, um estalar de dedos. É a velocidade do pensamento. E qual foi a resposta de Deus? Verso 5. Disse Deus: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Agora Ezequias estava feliz da vida, porque Deus acrescentaria à sua vida 15 anos. Antes ele estava chorando, agora ele está feliz e alegre. Se ele conhecesse tudo o que aconteceria nos próximos 15 anos, ele choraria. Mas porque nós não conhecemos o futuro, nós choramos muitas vezes quando Deus nos diz não, e insistimos e brigamos com Deus. E quando nós insistimos em algo que Deus já nos disse não, às vezes Deus acaba cedendo e diz sim. Você acha que a resposta às orações sempre são respostas segundo a vontade de Deus? Você não acha que às vezes Deus responde orações contra a vontade dele? Ele não queria que Ezequias vivesse mais 15 anos. Ele queria que Ezequias se preparasse para morrer. Mas Ezequias não aceitou a morte. Insistiu em pedir vida. Eu quero viver, quero viver, quero viver. Deus disse: tudo bem então. Então vou te dar mais 15 anos. Melhor teria sido se ele morresse. Os piores anos da sua vida. Não insista com Deus, meu querido irmão, em algo que Deus já falou e já revelou a vontade dele. Nós às vezes somos teimosos, como aconteceu com Balaão. Lembram de Balaão? Deus disse: você não vai com estes homens, você não vai amaldiçoar o meu povo, eu não quero que você vá. E então, quando os homens voltaram a falar com Balaão, ele disse: espere um pouquinho, eu vou de novo falar com Deus, para ver se Deus já mudou de ideia. E pela segunda vez, quando Balaão foi a Deus, perguntando se ele deveria ir com aqueles homens ou não, Deus disse o quê? Vá. Uau, o senhor tinha dito para não ir, mas eu estou vendo que você está morrendo de vontade de ir, então vá. Foi a desgraça de Balaão. Por isso, meu irmão, não insista com Deus em algo que Ele já revelou sua vontade, porque às vezes Deus cede, mas não é para o nosso bem. Ezequias, meu querido, é um rei de exemplo, de rei consagrado, de rei bom, de rei que tinha comunhão com Deus, mas também ele tinha falhas. A história do povo de Israel é cheia de altos e baixos. A condição espiritual do povo tinha muito a ver com a condição espiritual do rei. Quando o rei era consagrado, o povo se consagrava. Quando o rei era pagão, todo o povo virava pagão. Povo sempre foi povo.
quando a multidão buscou a Jesus Cristo e comeu dos pães e dos peixes, todo mundo aclamou. Mas também, quando ele foi levado ao julgamento, e os líderes da nação diziam: crucifica-o, todo o povo, toda a multidão, mesmo aqueles que comeram do pão e do peixe, começaram a dizer também o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Será que você é povo? Será que você é povão? Será que você teria coragem de não ser povão? Porque povão, multidão, segue a cabeça da maioria. Não tem coragem de se levantar e ser contra. Não tem coragem de ser remanescente. Não tem coragem de se levantar contra o pecado. Ele segue a onda. Ele segue a correnteza do mundo. Existiram reis bons e justos, mas a maioria foram reis maus e ímpios. Alguém disse certa vez para mim: pastor, a água nunca sobe acima da caixa d'água. Quando você percebe que a água subiu acima da caixa d'água, ela se derrama, ela se espalha e se perde. Um povo nunca seria mais espiritual do que o seu rei. Uma igreja nunca alcança um nível de espiritualidade maior do que dos anciãos e do pastor da sua igreja. A espiritualidade de uma casa, de uma família, de um lar, está abaixo da espiritualidade do pai e da mãe. Os filhos dentro de um lar não serão mais espirituais do que o pai e a mãe. A água não sobe acima da caixa d'água. E eu encontrei no livro Obreiros Evangélicos mais ou menos este pensamento, com outras palavras. No livro Obreiros Evangélicos, página 342, diz assim: raramente o povo se eleva acima do ministro que o dirige. A história do povo de Israel e seus reis se repete hoje em dia em nossas igrejas e também nos nossos lares. A igreja não será mais fiel e espiritual do que os seus líderes, o lar não será mais fiel e espiritual do que os pais o são. Ezequias chorou quando Deus disse: prepara a tua casa porque morrerás. Ficou feliz quando Deus disse: te acrescentarei 15 anos. Como Ezequias estava enganado. Mas ele não sabia o que o aguardava no futuro. A experiência do rei Ezequias ilustra como nós não sabemos nada mesmo do futuro. Se Ezequias conhecesse o futuro, ele não teria pedido mais anos de vida. Deus queria poupar Ezequias. Deus quer poupar você de muitos sofrimentos. Mas muitas vezes somos teimosos, não aceitamos. Leiam comigo agora o que está em Isaías, capítulo 57, verso 1. Nós sabemos que há pouco tempo atrás, uma família aqui perdeu um pai querido, um marido querido, irmão Eduardo, né? Queridos, nós não sabemos nada, Deus é que sabe tudo. Vejam o que a Bíblia diz, que nos conforta. Isaías 57, verso 1. Todos acharam? Isaías 57, 1. Perece o justo. O irmão Eduardo era justo? Era um homem de Deus? Sim? Então presta atenção no que nós estamos lendo. Perece o justo, e não há quem considere isso no seu coração. As pessoas não estão considerando isso, que os justos estão morrendo. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O justo é levado antes do mal. Queridos, Deus ama os seus filhos. E quando Deus permite que você descanse o sono da morte, não é porque Deus é mau, é porque Deus é amor. Deus é bondade mesmo na morte. Deus é bondade, Deus é misericórdia, mesmo quando nós perdemos um filho. Quando você está orando por uma criança que está doente, você tem que ter a coragem de falar: seja feita a tua vontade, Pai Celestial.
Seja feita a tua vontade, meu Deus, e não a minha. Porque a minha vontade é que ele viva. Mas eu quero que a tua vontade seja feita. Poucos reis de Judá tiveram uma biografia tão bonita como a de Ezequias. Biografia quase perfeita. Mas considere que o rei Ezequias era filho de Acás. Quando você lê a história do rei Acás, ele era tão ímpio, tão perverso, que até fez passar o seu filho no fogo, oferecendo em sacrifício ao deus Moloque. Era um rei ruim, perverso, e morreu assim o rei Acás. Era de se esperar que, como dizem por aí, que o fruto não cai longe do pé. Às vezes é bom que o fruto caia longe do pé. Às vezes é bom. Porque quando os pais não são bons, seria bom que o filho fosse bom. No caso do rei Ezequias, um fruto caiu longe do pé. Deu um vento bem forte e esse fruto caiu bem longe do pé, porque ele foi muito diferente do seu pai Acás. A Bíblia diz de Ezequias, em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 21. 2 Crônicas 31, 21. O exemplo de Ezequias é um exemplo também para eliminar aquelas desculpas que muitos dão. Ah, meu pai não prestou, meu pai bebeu, meu pai fumou, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, como é que eu poderia ser diferente? O rei Ezequias teve um péssimo pai e foi o melhor rei de Israel. Você pode ser também. Nós lemos então em 2 Crônicas 31, 21, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Fez e prosperou. Seria bom que a biografia de Ezequias terminasse aqui, mas não é o caso. Os escritores do Velho Testamento eram bastante objetivos. Eles não exageravam as virtudes dos biografados, nem encobriam as suas faltas. Aos 39 anos de idade, Ezequias enfrentou uma crise dupla. Com 39 anos, ele teve uma crise. Primeira crise: o seu país foi invadido por um exército assírio. Senaqueribe queria invadir Jerusalém, mas o anjo do Senhor milagrosamente destruiu 185 mil soldados assírios. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Muitos traziam presentes a Jerusalém para Ezequias. Ezequias ficou exaltado entre as nações. Diz em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 23. 2 Crônicas, capítulo 32 e o verso 23. Vejam a fama de Ezequias. Capítulo 32, 2 Crônicas e o verso 23. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias. Ficou famoso, não é? Rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Todas as nações sabiam quem era Ezequias, pela vitória, pelos milagres. Porém, logo em seguida ao sucesso, vem alguma coisa ruim. Quando tudo estiver indo muito bem na sua vida, você se prepare. Se prepare. Você se agarre com Deus. Porque o maior perigo acontece quando as coisas estão indo tudo muito bem. Foi quando as coisas iam muito bem na vida de Davi que ele pecou. Davi tinha tanto sucesso que ele não precisava mais ir para a guerra. O exército ia sozinho, ele não precisava ir, porque ele só tinha vitórias. E agora o exército foi e ele ficou. Foi quando ele caiu. Foi quando Ezequias estava no auge do sucesso que ele foi acometido de uma doença de morte. E foi onde ele falhou. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que você faz nesses momentos difíceis, meu querido irmão? Jesus é o nosso exemplo. Nos momentos difíceis da vida de Jesus,
Por 3 vezes Jesus orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu não quero morrer, em outras palavras, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós podemos falar do nosso desejo, da nossa vontade para Deus. Deus é Pai. Você é livre para dizer: Senhor, eu quero uma casa assim, eu quero um carro assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Você pode falar, mas você sempre tem que acrescentar: mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero me casar, Senhor. Eu quero me casar com aquele rapaz, com aquela moça, mas não seja como eu quero. É esta frase que é difícil falar. Quando você está esperando, já está passando dos seus 35 e... Senhor, mas eu quero me casar. Uma jovem na minha igreja, que já estava passando dos seus 35, ela disse: pastor, eu quero casar. O que eu mais amo é criança. Eu quero ter uma criança. Eu estou pedindo a Deus que me ajude. E pastor, eu já dei um prazo para Deus. Se dentro de 1 ano Deus não resolver o meu problema, eu vou arrumar um filho. Como? Eu vou arrumar um filho. E arrumou. Não casou, só arrumou um filho. Quando a criança nasceu, ela me chamou e disse: pastor, o senhor poderia dedicar esta criança a Jesus? Sim, lógico. O seu pecado é o seu pecado, que você tem que confessar para Deus. Mas se você quer dedicar essa criança para Jesus, nós vamos orar e Deus vai abençoar esta criança. Queridos, quando Deus não responde a sua oração, você dá o seu jeito? É assim que você faz? Se Deus quiser que eu vá para os Estados Unidos, alguém diz lá no Brasil, eu vou no consulado e vou pegar o visto. Sim, e daí? E se você não ganhar o visto, quer dizer que não é para você ir. Mas aí eu vou dar o meu jeito. Como dizia alguém assim, telefonou para o seu amigo e disse: olha, fulano, eu vou chegar, eu creio que até amanhã eu chego aí, se Deus quiser. Caso contrário, até terça. Se Deus quiser, será assim. Se Deus não quiser, eu vou dar o meu jeito. É assim que você faz? É assim que os filhos de Deus fazem? Jesus dizia até na hora da morte: eu não quero morrer, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, não seja como eu quero. Se Jesus fosse fazer a vontade dele, eu e você estaríamos perdidos, porque ele teria voltado para o Pai, ele não teria morrido na cruz. Mas porque ele dizia: a vontade de Deus seja feita e não a minha, ele permaneceu no propósito de salvar a humanidade, e a salvação chegou até você. Queridos, Ezequias se esqueceu desta parte, só pensou na vontade dele. Vamos ler agora 2 Reis capítulo 20, versos 5 a 11. 2 Reis capítulo 20, versos 5 até o verso 11. Volta, diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Deus faz as coisas, os milagres, por amor a quem? Como é que a Bíblia diz? Verso 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de quem? De mim. Difícil entender isso, não é, irmãos? Por amor a mim, eu te salvo. Porque é o meu nome que foi condenado dentro do universo. É o meu caráter que está sendo maculado dentro do universo. As acusações de Satanás não foi contra ninguém outro do que não ser o próprio Deus Pai.
As acusações de Satanás foram contra o Deus Pai, e é o nome do Deus Pai que estava em jogo. Foi por amor ao Deus Pai que Jesus Cristo nasceu, encarnou e morreu na cruz para salvar a você e a mim? Sim, mas para reivindicar, para justificar o nome de Deus diante do universo. O nome de Deus tem que ser exaltado. Quando Jesus curava as pessoas, quando Jesus ressuscitava os mortos, quando Jesus alimentava os famintos, Jesus estava fazendo milagres, mas a atenção não era para Ele, a atenção era para o Pai. As obras que eu faço são o Pai fazendo em mim. O Pai fazendo em mim. Eu vim para revelar o Pai. É para que o nome do Pai seja exaltado acima de tudo e de todos. O plano da redenção foi estabelecido para exaltar o nome do Pai. E assim será eternamente, irmãos. Por isso diz, por amor de mim, para que o meu nome seja exaltado. E diz o verso 7, disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que no terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Naquele tempo não existia relógio como nós temos hoje. O relógio era um relógio de sol. Não sei quantos daqui já viram um relógio de sol. O relógio de sol não marca minutos nem segundos. O relógio de sol é assim, não é? Como alguns relógios que tem nos pulsos hoje, que você olha, só tem um ponteiro aqui em cima, um aqui, 1, 2, 3, 4 ponteiros. Você nunca sabe se é 1h10 ou é 1h15. Você sabe se é 1 hora, se é 2, se é 3, se é 4, você sabe. O relógio de sol era assim. Então Deus perguntou: você quer que adiante 10 graus no relógio de sol, ou retrocedam 10 graus, volte atrás? Verso 10, então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline os 10 graus. Fácil? Adiantar? Nada é fácil, irmão. É mexer com o sol, é mexer com o sistema planetário. Nada é fácil. Mas o que ele disse? Não, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinham declinado no relógio de sol de Acás. Queridos, isso chamou a atenção do povo, dos estudiosos, dos astrônomos, daqueles que viviam em Babilônia. E aí diz o verso 13 que o rei de Babilônia mandou então uma comitiva para visitar Ezequias, para saber que Deus é este. Que Deus é este que te curou de uma doença mortal? Que Deus é este que te livrou dos assírios? Que Deus é este que fez com que o sol voltasse 10 graus? Que Deus é este? E então veio uma comitiva de Babilônia, capítulo 20, agora verso 12 em diante. Leiam comigo. Naquele tempo enviou Berodaque Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira de Ezequias que ele estava doente. E Ezequias lhe deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Ezequias ficou cheio de si, envaideceu-se. Uma comitiva de Babilônia. Babilônia era um poder naquele tempo. E ele então abriu as portas do seu palácio, mostrou o seu quarto, a sua cama king, não é? Mostrou então a sua televisão plasma, mostrou então suas armas, seu ouro, suas joias, mostrou tudo o que ele tinha. Mas queridos, aquilo fazia com que a comitiva de Babilônia risse. Quando Ezequias mostrou seu ouro, sua prata, o que aquela comitiva, os enviados pensaram? Isso não é nada com o ouro que nós temos em Babilônia. A Bíblia diz que Babilônia era uma cidade de ouro, a cidade de ouro, conhecida na história. Flávio Joséfos fala de Babilônia como uma cidade de ouro, com jardins suspensos. Agora, Ezequias estava mostrando a glória do seu palácio, a glória do seu exército,
Quando aqueles enviados de Babilônia olharam para o exército de Ezequias, eles disseram: coitado, esse exército aí, isso aí não é nada em comparação com o exército de Babilônia. As armas. Mas Ezequias agiu como um menino, uma criança tola, mostrando seus brinquedos, mostrando seus móveis, mostrando sua casa. Aquele povo veio de centenas de quilômetros que separava a Babilônia de Jerusalém. Gastaram dias viajando, semanas, para virem ver o quê? Exército, ouro, móveis? Não, queridos, não foi para isso que o povo veio de tão longe. Eles queriam conhecer o Deus de Ezequias, o Deus de Israel, o Deus que curou, o Deus que fez o sol retroceder. Mas Ezequias falhou, porque não mostrou Deus na sua vida nem na sua casa. E agora diz o verso 14: então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Pela pergunta que Isaías fez, mostra que Isaías ficou fora da festa. Eu imagino que estes homens jantaram, almoçaram, dormiram na casa de Ezequias, no palácio, mas o profeta Isaías estava fora desta festa. Porque depois que tudo aconteceu, Isaías foi enviado por Deus. Isaías perguntou: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Ele estava por fora do assunto. E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram de Babilônia. Queridos, o que disse Deus através da boca de Isaías? Verso 15: e disse Isaías: que viram na tua casa? Este é o título do sermão de hoje. Que viram na tua casa? O que as pessoas veem na tua casa? O que você mostra para as pessoas na tua casa? Carro? O novo sistema de som que você comprou? Sua TV plasma? Então seu quarto, seus móveis? O que as pessoas veem na sua casa? Suas pratas, os talheres de prata? A pessoa vem jantar na sua casa, vem comer na sua casa, o que você mostra? Eles veem alguma diferença? Ou você é como todo mundo é? O que viram na tua casa? O que nós estamos mostrando na nossa casa? E então Ezequias respondeu e disse: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Pobre Ezequias, tudo que ele mostrou para os babilônios foi levado para a Babilônia. Tudo foi levado para a Babilônia. Diz o verso 17: eis que vem dias em que tudo quanto houver na tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até dos teus filhos que procedem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no pasto do rei de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Esses 4 hebreus foram levados para a corte de Babilônia e passaram a viver na casa dos eunucos. Eles eram de sangue real, eles eram descendentes do rei Ezequias. E agora o ouro e a prata, os vasos sagrados, tudo foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Queridos, o que viram os outros na tua casa? O que nós estamos mostrando? Deus coloca pessoas no nosso caminho. Deus coloca pessoas dentro da nossa casa que vão lá comer conosco, nos visitar. O que eles veem? Será que nós mostramos Deus? Será que as pessoas que vêm dentro da sua casa conseguem ver Deus no relacionamento seu com a esposa, marido e mulher? Será que as pessoas veem Jesus no relacionamento seu de pai e filho? Será que as pessoas conseguem ver o Santo de Israel na sua mesa, na hora da refeição, quando você come? Você come como Daniel? Ou você come como o mundo come? Onde você come? Qual é a qualidade do seu alimento?
Que exemplo existe na minha casa de que eu sou adorador do Deus de Israel? Eu quero ler para vocês o que eu encontrei. Está nos manuscritos, na carta 84, escrita em 1899. Aqui diz assim: o Senhor ajudará cada um de nós, onde mais necessitarmos de auxílio, na grande obra de vencer e sujeitar o próprio eu. As pessoas, quando vêm à nossa casa, elas querem ver alguma coisa diferente. E Deus está disposto a ajudar você a vencer o próprio eu. Perder essa tolice de ficar mostrando coisas e mostrar Deus. Nós necessitamos da graça do Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja introduzido no nosso caráter. Não deve ser pronunciada dentro da nossa casa nenhuma palavra áspera, crítica, rude, severa. Queridos, esse é um fogo comum e tem de ser deixado fora de todos os nossos lares. As palavras comuns, severas, ásperas, que tão de pronto procedem dos nossos lábios, precisam ser reprimidas pelo Espírito Santo de Deus. E nós deveremos contemplar o caráter de Jesus e sermos transformados à semelhança dele. O que veem os outros na minha casa? Será que as pessoas ouvem culto de adoração? Será que eles conseguem ouvir hinos sendo cantados ali? Eu me lembro de um amigo nosso que mora lá em Bridgeport, em Connecticut. O nome dele, irmão Rosales. Ele sempre fazia o culto com ele, a esposa e o filho na sala da frente. Todos os dias, todas as sextas-feiras, na hora do pôr do sol. Mas um dia o filho foi para o colégio, o internato. Depois de algum tempo que o filho tinha ido para o internato, um vizinho dele que morava na frente, do outro lado da rua, que era um policial americano, o cumprimentou na saída, encontraram ali na rua, e disse: e aí, vocês não fazem mais cultos? Eu não ouço mais os hinos, vocês cantando? Irmão Rosales explicou: não, nós continuamos fazendo os cultos, só que agora eu e a minha esposa estamos sozinhos, e continuamos fazendo os cultos lá na cozinha, que ficava atrás. Antes, quando o filho estava em casa, nós fazíamos o culto aqui na sala da frente, por isso você ouvia. Às vezes nós pensamos que as pessoas não percebem, achamos que as pessoas não veem a maneira como nós saímos de casa ou entramos em casa. Mas sabem que a parede tem ouvido? As paredes têm ouvidos, elas ouvem. Principalmente aqui nos Estados Unidos, que passa tudo que você faz aqui, passa para o lado de lá. As palavras bondosas, os hinos de louvor, mas também os gritos, os berros e as palavras duras e as brigas também são ouvidas. Que viram na tua casa? Eu me lembro quando visitando uma casa, conversando com a dona da casa, uma jovem esposa, e ela disse: pastor, eu quero tirar tudo que tem aqui dentro de casa que não seja de Jesus. E ela abriu uma gaveta e tinha ali os filmes dos heróis, os super-heróis, o do Batman, e, enfim. E ela foi tirando e colocando tudo dentro de uma sacola. Lógico que não era dela, né? Era do marido, mas o marido não estava ali. Então, ela colocou dentro de uma sacola e disse: você poderia levar para mim e jogar lá no lixo? Tudo bem. Eu levei, caminhei uns 500 metros até o lixo, joguei. Quando voltei, disse: tem mais uma coisa. Do lado da cama que a gente estava dormindo, bem do lado da cabeceira da cama, atrás de um espelho,
Ela tirou, tinha um Batman desse tamanho aqui. Um boneco com aquela máscara, enfim. Disse, novinho, dá para o senhor voltar lá e jogar no lixo também? Pois não. Isso é uma caminhada prazerosa para mim. Quando o marido achou falta nas coisas, diz, não fui eu que joguei. Quando conversando com ele, eu disse, realmente não foi ela que jogou, fui eu que joguei. Mas foi ela que me deu. Foi ela que pediu para eu jogar lá no lixo. E ficou tudo bem, queridos, porque alguém tem que ter a coragem de fazer isso. Alguém tem que ter a coragem de fazer uma limpa dentro da nossa casa. Que vem os outros na nossa casa, arrancando tudo que seja de Hello Kitty. Hello Kitty. Arrancando dentro da nossa casa tudo que seja da Disney. Desenhos, DVDs, brinquedos, bonecas, princesas e isso, tudo mais. Tudo que cheire Disney não é do Senhor. Que viram os outros na nossa casa? O que nós estamos mostrando para os outros? A santificação é algo que Deus quer dar para você e para mim, como maridos e esposas, operada pelo Espírito Santo. Ele quer implantar em você a natureza de Jesus. E o Espírito Santo vai fazer isso. Ele vai implantar em você a natureza de Jesus. Ele vai dar para você a mente de Jesus, o caráter de Jesus. Mas você tem que querer. Você marido, você esposa. Geralmente um é mais espiritual do que o outro. Dificilmente os dois são iguais. Às vezes são. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que puxar. Alguém tem que convocar o momento do culto familiar, de manhã e à tarde. Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? Será que você é daquele que dorme na televisão? Ou você é alguém que dorme depois que louvou a Deus? Contou as historinhas da Bíblia para o seu filho, para a sua filha, fez uma oração e podem dormir em paz? Porque a mente estará sendo trabalhada pelo Espírito Santo enquanto vocês estiverem dormindo. Quem vai estar trabalhando na sua mente no momento do sono, durante as 8 horas da noite? Que espírito vai se introduzir na sua mente para trabalhar na nossa mente durante o sono? Nós é que determinamos que espírito, se o espírito maligno ou se o Espírito Santo. Mas como posso fazer isso? Depende daquilo que você viu, por último. Depende para quem você entregou sua mente, seus pensamentos, sua atenção. Por último, Satanás, ele penetra na nossa mente através dos olhos, ou através dos ouvidos, ou através da boca. Sutilmente ele penetra na nossa mente, ele quer danificar a nossa mente, para que quando nós acordarmos no dia seguinte, ele esteja na frente, ganhou terreno, porque enquanto dormimos, ele trabalhou em nossa mente e nós já acordamos atrasados. Ele está na dianteira. Mas se nós consagramos nossos filhos a Jesus antes de dormirem, se nós consagramos nossa mente e nosso lar a Jesus antes de dormirmos, enquanto estivermos dormindo, algo está acontecendo. Não pense que enquanto estamos dormindo é um tempo perdido, não. Quando falamos para as crianças que quando elas estão dormindo, elas estão crescendo, não é assim que nós falamos para as crianças? Tem que dormir, porque enquanto você está dormindo, você está crescendo. Agora nós adultos que não estamos crescendo mais para cima, só estamos crescendo dos lados. O que acontece quando estamos dormindo? Será que não estamos crescendo? Quando estamos dormindo, ou estamos crescendo no mal, ou estamos crescendo no bem, porque ou o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente, no nosso consciente e subconsciente. Ah, mas quando a gente está dormindo, nada acontece, a mente está parada? Se você fica falando coisas perto de uma pessoa que está dormindo, ela está ouvindo. Eu me lembro muito bem quando a minha esposa, quando os nossos filhos eram pequenos,
E o trabalho de uma mãe é pesado demais, muito difícil. E o Anderson, ele era muito levado, muito sapeca, né, de fazer muita... Então, quando ele dormia, ela ia lá na cama, se ajoelhava e chorava. E chorava e dizia: eu não aguento mais, Senhor. Não é? Esse menino é muito desobediente. Esse menino faz muita estribulia. Ah, Senhor, esse menino... E foi falando e falava, e ele ficava cada vez pior. Uma revolta contra a mãe. E um dia, conversando com a esposa de um médico, que não eram da igreja adventista, e ela contou para esta amiga o que estava acontecendo, e a amiga disse: mas você não pode fazer isso, porque tudo que você fala, quando ele recém dormiu, e você vai lá e chora, e fala, e desabafa, ele está ouvindo. Faça diferente. Quando ele dormir, você se ajoelha ao lado da cama dele, pega no dedinho dele, faz uma massagem no dedinho dele e diz: o Anderson é obediente. Você é obediente. Você ama Jesus. A mamãe ama você. Só coisas boas, só coisas boas. Queridos, ajudou muito. Saiu a revolta, saiu a rebelião. Quando nós estamos dormindo, alguém está trabalhando na nossa mente. Você já ouviu falar de pessoas que querem aprender inglês por osmose? O que é aprender inglês por osmose? Quando você dorme, você coloca ali um fone de ouvido em inglês, né? Ou a Bíblia em inglês, ou então o Desejar Todas as Nações em inglês, o Caminho a Cristo em inglês. Alguém pode rir e falar: ah, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Você acha que eu vou estar dormindo e estou aprendendo inglês? Se você não acredita, não vai aprender mesmo. Mas que funciona, funciona. A sua mente vai aprendendo a ouvir os sons. Queridos, funciona assim. Quem estará trabalhando na nossa mente quando estamos dormindo? Quem? O Espírito Santo? A quem entregamos nossos filhos? A quem entregamos nossa mente na hora de dormir? Quando acordamos, nós deveremos acordar já uma semana na frente de Satanás. Por quê? Dormimos com Jesus, o Espírito Santo trabalhou na nossa mente durante o sono e já acordamos com vontade de louvar a Deus, com disposição para louvar a Deus. Deus quer fazer essas coisas maravilhosas na nossa vida, na vida do nosso bebê. Assim, você está esperando um bebê, o bebê está no ventre materno, mas você ainda começa a falar coisas boas para ele, cantar hininhos para ele ou para ela. Faz sentido isso? Será que existem essas influências pré-natais? Sim, existem. Mas quando você rejeita a criança que está no ventre materno, quando você fala: eu não queria esse filho aqui, isso passa para a criança, e a criança se sente rejeitada. Deus nos fez de uma tal forma, meus queridos, que tudo funciona. Se falar coisas boas, funcionam. Se falarmos coisas más, elas funcionam para o lado mal. Há poder nas suas palavras. Consagre sua família a Jesus. Dedique o seu lar a Jesus. Que viram na tua casa? Pais e filhos precisam se voltar para Jesus Cristo. Eu quero terminar falando do texto que está em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias, o último livro de Malaquias, onde fala que os pais serão convertidos aos filhos, e os filhos serão convertidos aos seus pais. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último capítulo de Malaquias 4, aqui nós lemos versos 5 e verso 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós estamos vivendo num tempo em que pais precisam se converter aos filhos, filhos converterem-se aos pais, consagrando nossa casa ao Senhor.
dedicando nossa casa de manhã e à noite. Que viram em minha casa? Será que estamos mostrando Deus? Santidade? Será que estamos preparando o lar para receber Jesus Cristo um dia, falando: eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu? Não é este o nosso sonho? Falarmos para Jesus: eis-me aqui, que os filhos que o Senhor me deu. Queremos ir para o céu em família? Então devemos adorar a Deus em família, todos os dias. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração de consagração com as famílias que querem ir para o céu em família, unidas, chegando no céu com a esposa, chegando no céu com os filhos, desfrutando a eternidade ao lado de Jesus. Se vocês querem, se vocês desejam, eu quero nesse momento orar, neste momento. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor e vamos fazer esta oração. Pai Santo, que estás nos céus, humildemente nos ajoelhamos na Tua presença, para dar glória ao Teu nome, porque o Senhor é bom. Queremos consagrar-te, Pai, nossa família, a esposa que o Senhor nos deu, o marido que o Senhor nos deu, os filhos que o Senhor nos deu, todos são Teus, nosso lar é Teu. Não queremos que as pessoas vejam em casa somente móveis e carros. Queremos que as pessoas vejam na nossa casa Jesus. O relacionamento de amor, de cortesia, de bondade e de misericórdia entre pais e filhos, maridos e esposas. Salva o nosso lar, Pai. Corrige-nos também, porque o Senhor é um Pai que nos corrige no Teu amor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a dedicar nossos filhos ao Senhor. Que todos possam ver Jesus em nossa casa. E quando Jesus voltar, que o Senhor nos dê a alegria de dizermos: eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém.